Olá, boa noite a todos. Olá, vão chegando. Hoje vamos ter uma live muito especial. Olá, mãe. Vamos só deixar o Instagram chamar mais pessoas enquanto eu espero pela Renata. Olá, Maria. Já estou com saudades de fazer lives contigo também. Olá, Renata. Renata, podes fazer-me um pedido para eu aceitar? E para entrares na live? Nós hoje vamos ter aqui um assunto muito interessante e muito intenso. Deixa-me ver se eu te consigo chamar. Fazer outra. Mas só esperar a ver se a Renata entra. E entretanto, eu já aceitei. Entretanto, vão chamando outras pessoas que achem que podem ter interesse no tema. Olá, Tânia! É muito interessante o tema de hoje, Maria, e eu confesso até que fico um pouco nervosa porque o tema é muito intenso. O que me deixa mais descansada é que eu sei que a pessoa que traz o tema, a Renata, que escreveu o livro, é, é uma pessoa incrível, super fluente e que eu sei que vai conseguir colocar por palavras lindíssimas o tema que trazemos hoje aqui, que não é fácil, mas é bastante frequente e por isso é que eu também achei interessante abordar este assunto. Eu já aceitei o teu pedido, Renata. Aceitei outra vez o teu pedido. Pronto, agora sim. Pois, não sei porque Olá, que não estava a funcionar. eu não sei, olha, Olá, Renata. está diferente desde a última vez que eu estive aqui em Lato, já foi também há muito tempo, já nem sei quando é que foi. Mas pronto, Pois. Olha, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por partilhares este tema. Eu sei que é um tema que é muito querido, é um tema muito intenso, é um tema muito emotivo, é um tema que não é fácil e eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi evoluindo para ti o tema que tu escreves no livro, em que a gente já vai apresentar isso. Antes disso, eu gostava que tu te apresentasses para as pessoas que eventualmente não te conhecem. sim. Então, antes de mais, deixa-me dar-te assim um grande obrigado e um grande abraço virtual, porque cada vez que alguém se interessa por este tema, o meu coração fica cheio, porque eu acho que é realmente um tema importante, apesar de eu ser suspeita, né, porque o livro é meu, não é? Foi eu que escrevi, a história aconteceu comigo, mas sinto e sempre senti que, apesar de ser a minha história, podia ser a história de tantas outras mulheres, de tantos outros casais. Por isso, sempre que alguém abraça o tema, eu fico muito agradecida e fico emocionada, porque eu acho que é um tema que até nós passarmos por ele passa muito ao lado, sabe? Das pessoas, isto passa assim meio no cinzento, mas quando nos Uhum, bate à porta é muito complicado e é muito mais frequente do que aquilo que nós imaginamos. uhum, sim. Para responder aqui ao teu pedido, então, eu sou Renata, sou colega da Fiona, conhecemos no ano passado, no curso de Psicologia.
Sim. Foi muito bom, foi incrível, tem sido muito bom. Foi muito bom conhecer. Para mim também foi. Foi um prazer enorme conhecer-te e uma surpresa enorme conhecer um pouco da tua história através deste livro. Hum, Mas obrigada. continua. Não sei o que é que posso dizer mais. Olha, sou um ser humano em busca de evolução, sempre preocupado em tentar entender-me, em tentar compreender-me e também aos outros. Sou muito observadora, gosto muito de perceber as dinâmicas, de perceber como é que estas grandes questões da vida acontecem, como é que as pessoas lidam com elas, como é que eu lido com elas e ando sempre atrás dessa evolução, desse cada vez viver melhor. Não é? Quando eu digo viver melhor, é cada vez viver mais em paz um, e segura das minhas escolhas, das minhas emoções e tudo isso. Uma Uhum, pessoa aberta, gosto muito de aprender, gosto muito de ler sobre vários temas, enfim, gosto uhum. muito desta humanidade que todos nós vivemos. Acho que já é uma linda apresentação de uma pessoa muito especial. Sabes que eu tenho muito carinho por ti e ou seja, um sentido de privilégio imenso poder partilhar e falar contigo sobre o teu livro. Não só do teu lado é um prazer quando as pessoas se interessam, mas do meu lado eu também sinto que é uma confiança muito grande poder falar contigo e eventualmente as pessoas colocarem dúvidas e perceber melhor sobre um tema que, pelos vistos, até não é muito escrito, ou seja, pelo que tu me disseste, ou não há livros sobre este tema, ou há muito poucos livros. Sim, sim, sim. Eu acho que em Portugal, é assim, não sei agora, também não tenho estado assim muito em cima disso, mas eu acho que não há grande coisa escrita em Portugal. Tanto quando passei por esta situação, quando isto tudo aconteceu em 2016, eu pesquisava na internet e não me aparecia nada, nada em Portugal. Portanto, todas as páginas que me apareciam sobre o tema eram do Brasil, eram muitas páginas americanas, e foi a essas que eu me agarrei, fui lendo outras histórias, outras coisas. Agora, em Portugal há muito pouco. Embora neste espaço de tempo, não é? Que às vezes pode parecer muito, mas aliás, pode parecer pouco, mas neste mundo da tecnologia já está bastante diferente. Portanto, hoje em dia já há muito mais páginas de apoio à perda estacional, de apoio ao aborto, de apoio à mulher em geral e aos seus temas, mas na altura não havia assim grande coisa, pelo menos que eu conhecesse. Também não andava Uhum, pelas redes sociais, andava muito menos do que ando agora, hum, mas ainda assim acho que não havia grande coisa. uhum. Um, Renata, antes de eu me apresentar, eventualmente as pessoas não me conhecem, eu gostava que tu mostrasses do que é que nós estamos a falar, porque nós começámos, mergulhámos diretamente no assunto, mas ainda não mostramos exatamente de que livro é que se trata, exatamente que tema é que é. Eu tenho aqui o meu livro. Eu também tenho aqui o meu. Ah, pronto. Tenho aqui o meu. Então, este livro chama-se Camila Meu Amor, foi escrito por mim. Um, e é um livro, é uma autobiografia de algumas passagens da minha vida e que toca em vários temas, sendo que o tema principal é a perda estacional, portanto conta a história da perda da minha filha Camila, por isso é que o título é Camila Meu Amor, mas no entanto eu acabei por fazer ligação com outras situações que foram ocorrendo ao longo da minha vida, portanto acaba por ser esse o tema central, mas depois vai tocando também noutras grandes questões, como é o caso da IVG, como é o caso das relações tóxicas. Portanto, vai tocando ali em vários temas que são todos contados na primeira pessoa e são todos muito reais e muito honestos. É mesmo a minha vida que está retratada aqui. Mas, no entanto, o objetivo deste livro foi, em primeiro lugar, fazer uma homenagem à minha filha e ela acabou por se transformar nesta história. Isto para mim é muito simbólico da presença dela neste mundo. Foi também terapêutico para mim, portanto, estes momentos que eu passei a escrever foram fulcrais no meu processo de revolução interna em relação a tudo aquilo que eu passei.
E depois a partilha, precisamente por essa falta de informação e por saber que, se calhar, eu também gostaria de ter sido só sabido de alguém que passou por esta situação e os sentimentos que emergiram, as emoções, porque acontece uma série de coisas, não é? É uma cascata muito grande até nós nos conseguimos resolver e, portanto, achei que o livro poderia ser um aconchego para quem eventualmente passe por estas situações e se sentir menos sozinha, porque foi uma coisa que eu me senti muito, foi muito, senti-me muito sozinha, muito a má sorte, parecia que o mundo estava todo a brilhar e toda a gente feliz e eu tinha sido escolhida para viver uma tristeza deste tamanho, mas na realidade isto é muito mais comum do que aquilo que se pensa, as pessoas passam muito mais vezes por isto do que aquilo que se sabe ou que se dá importância. E portanto o livro tem muito também este objetivo de acarinhar estas pessoas. Uhum. Antes de continuarmos a falar sobre o livro e o tema, eu queria só apresentar-me para quem não me conhece. O meu nome é Fiona Nunes, eu sou hipnoterapeuta e tenho, como nós já dissemos, o prazer enorme de ser colega de curso da Renata. E eu queria explicar a razão pela qual eu te convidei. Não só pelo interesse do tema, não só por gostar imenso de ti, também porque o livro é mesmo como tu dizes, é mesmo muito cru, muito verdadeiro, muito intenso e confesso até que tinha um pouco até de receio de lê-lo, sabes? Porque eu suponho que para, talvez não todas, mas muitas mulheres, o período da gravidez, não saber se podemos engravidar ou não, se os filhos nascem saudáveis, é assim, é algo bastante intenso. E o livro está extremamente bem escrito, tanto que eu li em 4 horas. Eu comecei a ler e acabei às 2 da manhã. Oh, obrigada, obrigada, Fiona, Está obrigada. extremamente bem escrito, é muito honesto, é muito cru, é muito real e eu acho, é como tu disseste, eu acho que para quem passou pelas mesmas situações, felizmente não foi o meu caso, mas para quem passou pelas mesmas situações, eu acredito que é quase um aconchego, ou seja, o facto de sentir que alguém percebe essa dor, não é? Porque, pelo que eu depreendo também do teu livro, não cabem palavras, ou seja, as palavras são poucas para aquela emoção toda. E o livro está tão bem escrito que, embora uses muitas palavras, ainda consegues transparecer mais emoção Que vai para além. além daquilo que é dito, não é? E ter alguém que percebe ou alguém que passou pela mesma situação, eu acredito que é extremamente terapêutico. E nesse sentido, além de nós sermos colegas da mesma área e temos uma paixão enorme por psicologia, um, o facto de tu teres criado um objeto que, como disseste, é simbólico, não é? Da presença da tua filha neste mundo, embora breve, e também tem uma componente terapêutica muito forte. E eu gostava de perguntar isso mesmo, ou seja, quanto da escrita deste livro é que te ajudou no teu processo terapêutico e qual é que foi esse processo terapêutico? Se Muito, foi muito, colocar muito. as coisas para fora, se foi resolvê-las à medida que as escrevias. Eu gostava muito de ouvir a tua A resposta. minha, a minha intenção com a escrita não foi nada pensado, não foi nada sugerido, eu não fazia qualquer tipo de terapia na altura. Passei ali por algumas sessões de reiki logo, portanto, logo a seguir a esse acontecimento, mas depois acabei por ficar sozinha, até porque tive uma má experiência com a psicologia uns anos antes e também com isso do livro. Um, Uhum. mas por algo, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever. Já depois do meu filho ter nascido, desculpa, eu sentia-me num grande turbilhão, porque o Rodrigo vem no ano a seguir a tudo isto ter acontecido
e portanto ele ainda faz muito parte deste processo. E quando eu cheguei à altura do pós-parto, eu trazia uma bagagem imensa, tinha vivido um ano terrível, tinha vivido uma gravidez com muita ansiedade, uma gravidez do Rodrigo, sempre com medo que isto me voltasse a acontecer. Quando ele nasceu prematuro, também teve ali alguns desafios que não foram nada fáceis. Um, Uhum. e, portanto, toda essa avalanche, que já é um pós-parto, vinha agravada de tudo aquilo que eu tinha passado. E, portanto, eu era o medo em pessoa, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo que ele. Eu não sei, eu precisava de me libertar. Pronto. E foi um Uhum. ato muito. Que me veio muito naturalmente. Comecei a Uhum. escrever e comecei a gostar de escrever. Pronto. Uhum. E é muito engraçado, porque eu na altura tinha tudo muito fresco na minha cabeça, parecia que eu precisava mesmo de arrumar aquilo. E consegui escrever com detalhe. Eu tinha mesmo ainda isso em mim, essas emoções, eh, tudo que eu via, tudo que eu observei, aquilo ainda estava tudo muito vivo em mim. Só que chegou um momento em que eu não dava para trazer mais. Portanto, eu estava mesmo sobrecarregada do ponto de vista emocional e precisei de parar para me Uhum. orientar em tudo aquilo que estava a acontecer. E, portanto, a Uhum. escrita ajudou muito a organizar o meu pensamento, Uhum. descrever todos aqueles momentos, viajar neles. Cada vez que eu acabasse de escrever, sentia-me mais leve. E hoje em dia tenho a sensação que reconheço tudo aquilo que eu vivi, aceito tudo aquilo que eu vivi, mas é como se eu tivesse organizado de repente, e eu até tatuei um poema que diz isso, que é como se eu tivesse apanhado os cacos todos e os tivesse Uhum. organizado e arrumado de uma forma limpa. Portanto, eu sei que tudo isso existiu, tudo isso faz parte de mim, mas o livro ajudou muito a arrumar as coisas de uma forma limpa e clara. Então acho que Uhum. foi essa a grande filosofia do livro. E eu senti mesmo quando o livro foi lançado, portanto já há 2 anos, já tinha passado um bom tempo até, portanto foi 2021, tudo isto aconteceu em 2016, e tenho também outras situações que conto para trás, que já vinham há muitos anos comigo, mas é como se eu tivesse encerrado um ciclo ali. Parece que tudo aquilo estava arrumado. Tudo isto sou eu, mas ao Uhum. mesmo tempo é uma versão, é uma história, são Uhum. sentimentos, são coisas que já estão bem arrumadas no devido lugar. E isso, claro, Uhum. isso permitiu-me avançar e permitiu-me olhar para a frente. Uhum. Sim. Isso é muito interessante porque, do ponto de vista terapêutico, ou seja, trabalhando em terapia e quando surgem casos que estão relacionados com o teu, o perda gestacional é mais raro de aparecer em terapia, mas o tema do aborto é muito comum. E então a questão de conseguir aceitar, não é? Conseguir aceitar aquele processo, aquela situação, é, é, é algo que se tem que trabalhar e é algo bastante importante. E achei curioso que tu também utilizaste o livro quase como para fechar um ciclo. Sim, Faz sentido? uhum. Sim, totalmente. Foi isso mesmo que eu senti. Foi, de repente, materializou-se. Tudo aquilo materializou-se. Eu consegui arrumar as coisas, consegui ter uma imagem do que é a minha filha, porque até então era algo que, não sei, é muito Hum. simbólico. Eu olho para o livro e vejo, é ela, é a minha história com ela, e vai ser para sempre, mesmo quando eu partir deste mundo, este livro vai perdurar. E eu acho que isso não tem preço para aquilo que me causou e a transformação que me trouxe e o prazer que me trouxe dentro de tudo aquilo que eu vivi. Uhum. É libertador, por isso é que eu acho que eu utilizo muito esta expressão porque foi mesmo isso, foi libertador. Eu não posso apagar, portanto tenho que fazer trabalho e aceitar, mas sinto mesmo é como, desculpa, tenho estado doente, estou um bocadinho melhor, mas ainda estou com a voz um bocadinho estranha. É como arrumar um armário, sabes? Foi tirar tudo para fora, limpar e arrumar por partes, arrumar com uma sequência lógica. Tanto que eu depois não seria honesto da minha parte de escrever o livro sem fazer uma viagem atrás e ter Uhum. regressado ao aborto. Teve um grande impacto na maneira como eu me senti quando perdi a minha filha anos mais tarde. Eu comecei por
escrever isso no blog, que é muito direcionado à perda estacional. A parte do aborto eu não escrevi, mas depois, quando me propus a escrever o livro, eu própria fiz uma reflexão. Precisei de arrumar essas coisas que estavam escondidas no armário. E precisei de as colocar aqui também, porque no fundo elas estão todas interligadas. A maneira como eu me senti em 2016 também já foi um reflexo da maneira como eu me tinha sentido uns anos atrás. E, portanto, não seria honesto não incluir. E, portanto, eu acho que resolveu-me ali uma série de questões. Agora também tenho outros desafios, que eu não sei até que ponto é que o meu corpo também se libertou, mas pelo menos mentalmente, do ponto de vista mental, eu acho que está resolvido. Está aceito. Está, está arrumado. Está na minha estante preferida, como se houvesse aqui um espaço interior. Está num lugar bonito, num lugar luminoso, num lugar arejado, num lugar onde eu posso ir sempre que eu quiser. Eu não tenho medo de pensar neste momento, não tenho medo de visitar. E é esse o poder que o livro me deu. Foi essa desmistificação de uma coisa muito sombria que vivia aqui dentro de mim. Sim, isso é muito poderoso. Para quem ainda não leu o livro, não é? Como é que tu contarias a tua história? Ou seja, para as pessoas situarem o que é o livro e o que é que podem encontrar lá, ou seja, para perceberem até melhor os temas que nós estamos a tratar aqui. Como é que eu Como é que poderia dizer? farias uma espécie de sinopse do livro? No fundo, é o que está aqui escrito atrás. Eu acho que é isto mesmo. É uma história verídica, intensa, libertadora e intimamente ligada a vários temas tabu do universo feminino, e é isto que eu acho que este livro é. Está muito ligado a vários temas tabu, sendo o grande tabu a perda estacional, mas está intimamente ligado a outros temas, ao aborto. E eu até tenho aqui uma frase que está nas primeiras páginas do livro, que eu acho que é poderosa também, que é: toda a gente já ouviu falar de alguém que abortou. Toda a gente. E eu acho que é mesmo isto. Toda a gente conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém, uma história de aborto, mas o aborto por si só é uma palavra sombria, né? Ficamos por ali, fica ali uma nuvem cinzenta. E portanto o livro faz aqui um mergulho nestes temas e nestes momentos que me marcaram muito, são todos vividos na primeira pessoa. A sala de espera de uma clínica onde vamos fazer um aborto é uma imagem que fica para a vida, é uma imagem que duvido muito que se consiga apagar, é uma energia muito pesada que se sente ali. Mas ninguém fala sobre isso, não? Ninguém fala sobre isso. Ou não se falava tanto, agora já estamos a viver uma fase diferente. Portanto, eu acho que o livro é. Eu não quero parecer presunçosa, mas eu acho que através das minhas palavras outras mulheres poderiam falar, porque eu sinto mesmo esta história não retrata a Renata, ela retrata tantas outras mulheres, tantas outras, os sentimentos que trazem, o peso que é fazer um aborto, o peso que é estar numa relação tóxica e não se conseguir libertar dela, o peso que é perder o bebê numa fase avançada da gravidez, quando já temos uma barriga, quando o mundo já sabe que nós estamos grávidas, e como é que nós nos vamos apresentar ao mundo sem um bebê nos braços, e como é que nós vamos encarar outras grávidas e outros bebés, e surgem sentimentos feios, como é o caso da inveja, que é natural. Mas Sim. tudo aquilo que eu escrevi, hoje em dia já trabalhei mais sobre essas ideias, mas quando eu escrevi foi mesmo uma coisa, estava longe do tema da psicologia, estava longe disso tudo, foi mesmo uma coisa honesta. Eu, nos primeiros tempos, olhava para uma mulher grávida e sentia inveja. Eu olhava para uma mulher que estava a ter um filho na altura que era suposto a minha filha nascer e eu sentia raiva. É natural. Portanto, eu acho que para quem não conhecer o livro e para quem se interessar por estes temas tão femininos e tão pouco falados e intensos, eu acho que o livro pode permitir fazer uma viagem Sim. nesses assuntos. Aquilo que tu estavas a dizer de
as tuas palavras poderem ser colocadas na boca de outras mulheres que passaram pelo mesmo assunto, mas que se calhar são escondidas, não é? Que se calhar são, não sei, talvez até desvalorizado, talvez até com sentimento de vergonha, é um testemunho muito forte do livro que tu escreveste, não só dar visibilidade à dor que é esta situação, este momento, mas também tornar visíveis as mulheres que passam por essa situação, não é? Sim, Eu sim, acho que sim. o livro tem muito poder por aí também. Eu desde que o livro está editado e está disponível, eu recebo com muita frequência mensagens de pessoas que o leram, e que me dizem mesmo, olha, obrigada Renata, porque todos os sentimentos que eu espelhaste ali eu também os senti e foi bom Uhum, saber que alguém se sentiu assim. uhum, Pronto, eu fico bem emocionada quando recebo essas mensagens porque é como se o livro cumpriu a sua função, mesmo que sejam poucas, porque, graças a Deus, apesar de ser comum, não é a maioria das pessoas, como é lógico, vai acontecer aqui e acolá, mas as pessoas terem uma referência sobre alguém que viveu uma situação idêntica, que passou por aqueles processos uhum. portanto, para mim, eu acho que se cumpre. Eu fico muito feliz. Tudo aquilo que eu já fiz na minha vida, este livro para mim é o mais especial por diversas razões, diversas. Chegar ao outro Uhum, também é muito importante para mim. uhum. E olha, dentro do tema que é a nossa live, dentro do tema da culpa materna, Uhum. como é que se, como é que se, ou seja, no livro consegue-se perceber que há vários momentos em que esse sentimento surge e surge de forma forte e prolonga-se, e a culpa materna é um tema vasto que nós podíamos trabalhar de diversos ângulos, não é? Mas se calhar até é um tema que hoje em dia se vai resolvendo mais, não é? Mas temos se calhar esse legado feminino de trazer a culpa muito à flor da pele, muito facilmente nos culpamos. E como é que, como é que foi gerir essa culpa, ou seja, na evolução da tua história? Um, como é que foi trabalhar essa culpa? Como é que foi lidar com essa culpa? Um, foi um processo mais, foi um processo mais rápido, foi um processo que te ajudou, o livro te ajudou muito a trabalhar, é um processo que tiveste que ter outras terapias como o Reiki também a Uhum. ajudar-te. Queres falar um bocadinho sobre esse sentimento em específico? Eu acho que assim, o pico da culpa, o grande pico, foi na noite em que perdi a minha filha e a culpa surgiu do aborto que eu tinha feito uns anos atrás. Pronto, e esse aí talvez não, foi o pico da culpa e acho que bem ligado à culpa materna, não é? Porque a partir do momento em que fazemos um aborto já estamos a falar em culpa materna, não é? Porque acredito que ninguém faça, ou quase ninguém, quer acreditar que ninguém faça o aborto de ânimo leve, portanto, por mais que Uhum, aquilo passe, haverá sempre uma culpa. E neste caso, eu senti mesmo que quando perdi a minha filha foi quase não foi o pagar da fatura por uma coisa que eu tinha feito, que não estava bem resolvida, com a qual eu também não me identificava, que é o que eu digo no livro, eu respeito absolutamente as pessoas que escolhem fazer, mas eu não me identificava com essa opção, mas acabei por eu estar uhum, nesse lugar e acabei por eu fazer. E eu senti muita culpa por isso, essa culpa veio comigo desde então, acompanhou-me, e eu achei sempre que quando quisesse engravidar, fiquei logo retraída e achei que as coisas poderiam não correr bem, depois confirmou-se e não correu, e portanto demorou muito tempo a libertar-me dessa culpa. Se bem que, talvez agora, eu entenda mais esse conceito da culpa. E quando estava ali no turbilhão,
esse foi, esse foi o grande assim, o highlight da questão da culpa, mas fui-me culpando também por outras coisas mais pequeninas que aconteciam, o facto do meu filho se calhar ser prematuro, ou o facto de não ter nascido com refluxo, ou se calhar não deveria sair e se calhar deveria deixá-lo, não sei, montes de vezes eu demorei muito tempo a libertar-me disto, a Uhum. tornar tudo mais leve. A maternidade não chegou para mim de forma leve. Uhum. E libertei muito, aliás, demorei muito tempo a libertar-me disso e ainda é um trabalho que eu faço hoje. Ainda é um trabalho que Uhum. eu faço hoje, continuo muitas vezes a sentir culpa em pequenas coisinhas do dia a dia. E o medo é uma coisa que eu também trabalho muito até hoje. Que sempre que Uhum. alguma coisa está menos bem, aquilo para mim vai para o nível. Pronto, já tive ataques de ansiedade e tudo mais com esta questão do medo de acontecer alguma coisa, ou de eu não estar a ver alguma coisa que fosse suposto ver, este tipo de coisas. Mas eu acho que é uma coisa que só se vai conseguindo libertar com muito trabalho. Temos que ganhar muita consciência de nós, da nossa vida, das nossas escolhas, de perceber onde é que isto vem, de onde é e tentar ter um discurso interno o mais saudável possível. Mas, Uhum. mas pronto, não é uma coisa que se faça assim do dia para a noite. E esta grande questão, não é? Este grande highlight aqui do aborto e perda gestacional, não é? Culpa aqui é um grande, portanto, é uma palavra gigante entre estes dois polos. Hum, eu achei que foi resolvida na escrita deste livro. Portanto, eu já tinha pedido perdão, 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 mas depois de encerrar este ciclo é como se eu internamente as coisas estivessem apaziguado a esse nível, Uhum. ao nível. Quase como se te permitisse a ti própria, ou seja, dessa autorização para ser aquela pessoa que faz as coisas com as quais não concorda, mas assumindo que as fez, Uhum, nessa perspectiva de aceitação sim. e de concretizar, não só ser um processo interno, mas se calhar ser um concretizar, não é? Um objeto que tu Uhum, te assumes com essas ambiguidades e ambivalências todas, não é? sim, sim, sim. Sim, eu, por exemplo, quando para conseguir escrever isto e para conseguir publicar isto, se bem que o publicar para mim nunca foi um problema, porque eu nunca tive muito esta questão de o que é que vão pensar, não foi bem por aí, foi mesmo mais uma questão interna. Hum, mas ter feito esta reflexão e este assumir para mim mesma, não é? De ter sentido essa culpa e de deixar sentir, pronto. Mas se calhar ali mais um passo à frente é que eu vou perceber que eu fiz tudo aquilo que eu podia com as condições que eu tinha. Uhum. Nunca foi de uma raiz má, foi aquilo que naquele momento era, me parecia Uhum. melhor, seja lá o que isso possa Sim. ser. E Uhum. aceitar que eu já não posso fazer uma escolha diferente. Portanto, e ganhar esta noção que se eu me continuar a debater com isso, não vou Uhum. sair daqui. Portanto, a aceitação. Acho que é a chave Sim. de ouro para nós conseguirmos sair destas coisas que já não podemos mudar. Não é? Isso é uma coisa que eu Sim, sim. depois também, esta parte da aceitação já é uma coisa que eu vim a trabalhar agora, mais recentemente, porque desde já, não, quando lancei o livro, comecei a fazer também consultas de psicologia e entrei num processo mais. Portanto, isto tudo fiz sozinho e depois do livro lançado, ao próximo de ele estar a ser lançado, procurei a ajuda de um psicólogo e até foi por outras questões, mas acabou por vir este tema de cima da mesa, Uhum. claro, é um tema muito relevante na minha vida e, portanto, a aceitação, esta palavra passou a ser muito. Está aqui um alerta muitas vezes quando eu começo a entrar em fases mais complicadas,
vem muito a palavra aceitação. Eu acho que quando nós aprendemos a aceitar as coisas como elas são e paramos de lutar contra elas e paramos Uhum, de uhum. estar ali a espernear e simplesmente Sim. aceitamos, as coisas tornam-se mais fáceis. Uhum. Sim, há duas questões que tu falaste que são super interessantes e até do ponto de vista terapêutico. Uma é colocar-se de uma forma, não é? Que te permita viver os sentimentos, porque Uhum, muitas vezes nós ou negamos ou nos distraímos e o facto de tu aceitares viver a culpa, não é? Assumir a culpa, uhum, passar por esse sentimento que à parte da experiência é tão doloroso, mas isso em termos terapêuticos, não é? É também o processo, é um processo, é uma forma de chegar ao outro lado. E, e depois a outra questão é mesmo o trabalho de aceitação, como tu disseste, sem querer que as coisas fossem diferentes, sem lutar para que a realidade fosse outra. E nesse sentido eu até te coloco uma pergunta. Tu reescreverias o livro de forma diferente uhum. hoje com a pessoa que és ou seria igual? Não, Uhum. seria absolutamente Uhum. igual. Absolutamente igual. Eu hoje, se for a ler aqui algumas passagens, é muito engraçado como é que nós nos vamos transformando. Eu já não sinto, ou seja, se eu ler e revisitar aquelas palavras, eu consigo visitar aqueles momentos, mas eu já não tenho o nível de raiva que se calhar tinha quando escrevi este livro. Eu partilhei mesmo com estas páginas. Um, Uhum. tudo isto que está escrito era tudo aquilo que eu era naquele momento em que escrevi, era tudo aquilo que eu trazia. Uhum. Portanto, não mudaria nenhuma uma palavra porque é mesmo honesta. Aquela era a Renata, no momento em que escreveu aquelas palavras, os sentimentos que trazia, com a intensidade que trazia, era eu. Era eu e, Uhum. portanto, não mudaria nada. Mesmo que eu hoje olhe para trás e pense e já não sinta aquela, aquelas coisas tão intensas, mas porque agora já estou numa outra fase, já passou um tempo, eu já estou diferente e, portanto, eu aceito essa minha transformação e gosto que essa transformação aconteça. Portanto, o meu eu de hoje não nega nada Uhum. o eu de há uns anos atrás. Tu sentes que é mais fácil perceberes essa transformação por teres escrito o livro, por teres exposto a tua verdade naquelas páginas e aquelas palavras, ou seja, acho muito interessante tenhas dito eu já não sinto aquela raiva e é interessante tu conseguires perceber que antes sentias e agora já não sentes, não é? Tu consegues Uhum. fazer essa comparação ou, ou perceber essa evolução exatamente por teres construído aquele objeto simbólico naquele momento. Totalmente, totalmente. É como eu estava a dizer há bocado, esta escrita ajudou-me a resolver muitas coisas e a limpar, é como se fosse tirar objeto a objeto, limpar e arrumar. E consigo ter uma percepção muito melhor daquilo que lá está. E a mesma coisa acontece aqui com o que eu trago. Eu precisei de escrever para arrumar, para Uhum, limpar, para atenuar aquela intensidade que trazia naquele momento. Portanto, se eu não tivesse uh, feito este processo, provavelmente não conseguia olhar com tanta clareza, uhum, nem com essa distância para uhum, aquilo que me aconteceu, não é? E fazer bem essa separação do que era uma Renata ainda muito debaixo de um trauma e ainda a viver um turbilhão de emoções muito intenso. E o que uhum, é uma hoje em dia que também passa por desafios, curiosamente ainda também muito ligados a temas um, íntimos vá, da mulher, mas que também já lida com isso de uma outra forma. Portanto, já não há muito aquela, já não trago muito aquela, trago, verdade, mas já não trago aquela culpa tão pesada como trouxe, se calhar não, de certeza, para 2016. Portanto, é como se aos poucos isto vai se atenuando, não é? E voltando à questão da culpa materna, o que eu estou a passar agora
também me remete ali um bocadinho, mas um bocadinho para trás, para o momento do aborto, mas já de uma forma muito mais atenuada e já de uma maneira que eu consigo gerir a cada momento muito melhor aquilo que sinto, ou já consigo reconhecer muito melhor as emoções que trago, ou já não disparo para níveis tão intensos como vivi nesta fase. Uhum. Que dentro dessa perspectiva, que aprendizados é que tu achas que a Renata atual trouxe, além de conseguir controlar a intensidade, não é? Uhum. Em relação à Renata que escreveu aquele livro e que estava no meio do trauma e da perda e da culpa, o que é que tu achas que com o tempo e com os processos terapêuticos que tu fizeste, Uhum. evoluiu em ti? Ou que mais evoluiu, ou que mais te marca em relação a isso? Depois de ter Eu escrito acho que, o livro, o que é que ajudou a resolver? eu acho, O tempo e as terapias? sim, eu acho que a grande palavra é a aceitação. Voltamos atrás, mas Uhum. é assim a grande coisa que emerge de todo esse processo é a aceitação. Uhum. Se calhar naquele momento eu ainda não era a pessoa, eu não tinha esta palavra tão presente na minha vida, hoje em dia tenho muito mais. E é Uhum. como estava a dizer, portanto, aquilo que tudo isto me trouxe foi essa aprendizagem de aceitar aquilo que já passou, aceitar as escolhas que eu fiz, não Uhum. me viver mal com isso, porque na realidade fiz o que eu pude, o melhor que pude, com as circunstâncias que tinha naquele momento. E é aceitar, muito, aceitar, eu acho que isso é uma palavra-chave, é uma palavra-chave. E é essa grande aprendizagem que eu trago para o meu dia a dia agora. Mesmo que me aconteça agora alguma coisa menos boa, e quando eu paro para pensar e quando paro para fazer as minhas meditações e tudo mais, eu penso, Uhum. aceito, eu Uhum. aceito Sim. e depois de aceitar, foco muito naquilo que é a solução. Não me mantenho muito tempo no problema. Isto talvez Uhum. também tenha sido uma consequência de todo este processo. Eu não paro muito tempo no problema. Vivo intensamente, se há um dia que eu estou incomodada com alguma coisa, e até já partilhei isso contigo, sinto, não reprimo isso. Uhum. Se tiver que chorar, choro. Se tiver, quando estou com um nível muito grande de ansiedade, mesmo que eu não quisesse, para mim é impossível. As emoções tomam conta de mim. Eu sou uma pessoa que tem as emoções muito. Tenho muita intensidade. Portanto, outra coisa curiosa foi a primeira vez que eu passei por esse choque na perda da Camila que eu senti dor física como consequência da dor emocional. Eu não tinha essa noção de que a dor emocional tinha um impacto tão grande nas dores no corpo. Eu lembro-me que eu tinha dores do corpo e não me conseguia levantar da cama. Eu não Uhum. tinha nada a não ser um grande trauma comigo, não é? Uma grande tristeza, um grande. E portanto, Sim. agora perdi-me de onde é que eu vinha, mas este ponto é importante. Foi esta coisa que eu consegui perceber, afinal, quem é que eu sou, não é? Eu sou um corpo emocional, sou um corpo físico e criar estas relações todas que eu hoje em dia, claro, que ainda com muito para aprender e muito para melhorar, mas que já percebo muito melhor como é que as coisas funcionam. Se eu estiver num dia mais ansiosa, era aí que eu estava, se eu estiver num dia mais ansiosa, eu não me vou sentir bem fisicamente também, mas eu permito-me estar assim. Pronto, eu sei que estou assim, não luto contra isso, eu aceito que estou assim. Uhum. Faço muito trabalho de a cada. Porque eu tenho um problema que é começo, eu e acho que também a parte das pessoas, quando nós temos aqui alguma questão, começamos a criar hipóteses do que é que isso poderá representar na nossa vida, não é? O que é que poderá vir no futuro derivado a esta situação que nós estamos a passar. E hoje em dia faço muito exercício de acalmar-me, no sentido de colocar-me dentro do meu corpo, sabes? Colocar-me mentalmente dentro do meu corpo e perceber, ao dia de hoje,
qual é a minha realidade, e não estar a sofrer por cenários que começam a aparecer na minha cabeça. E eu antes era muito assim. Isto é uma coisa que tem vindo a mudar também com este processo. Portanto, resumindo, eu acho que a aceitação é muito Uhum. importante. Um, o deixar portanto, as emoções e tudo isso experienciar, não é? Experienciar a cada momento, Uhum. e também o sabermos estar no momento presente, sabermos nos distanciar do passado que não podemos mudar e não sofremos também com situações, porque a nossa mente é muito poderosa a criar cenários. E nós conseguimos Uhum. criar essa distância entre o que a nossa mente, para onde já nos está a levar, e conseguimos nos manter no nosso centro. Isso tudo tem sido um exercício. O yoga também me trouxe muito essa ferramenta e tem sido Pois é. muito importante nos últimos tempos. Sim, sim. Eu não pratico, mas acredito que ajude muito, especialmente porque o yoga está muito ligado também à meditação. Sim, E, e também tem muito esse foco de viver no presente, viver no corpo e controlar os pensamentos, não é? sim. E já não falta muito tempo. Passou super Como rápido. já? Estou muito rápido. E eu gostava de perguntar, se calhar ficaram muitas coisas para perguntar, mas se calhar a última questão seria como é que tu vives os teus filhos que não puderam ficar na vida? Como é que tu os vives agora? Um, que processo é que tu tens? Há pessoas que encontram formas simbólicas, não é? Pode ser Uhum. o livro, como tu escreveste, pode ser de outra forma. Há pessoas que não os incluem, mas eu sei que acredito que não é o teu caso, e gostava de saber, depois desse processo todo de aceitação, depois desse processo todo de viver os sentimentos, que é fundamental, a capacidade que tu tiveste de escrever, não é? Nem toda a gente consegue colocar por palavras o sentimento e por isso é que é tão importante tu teres espelhado sentimentos de outras pessoas, porque eu acredito que quando se lê alguém que conseguiu pôr por palavras aquilo que fica tudo confuso, desordenado, as gavetas todas desarrumadas, como tu estavas a explicar que fizeste isso ao livro, também ajuda a arrumar de forma interior, não é? Mas era para perceber também como é que tu vives neste momento os teus filhos, então, de que forma, Uhum. como é que isso é vivido, que Ok. talvez possa ajudar também outras pessoas a encontrarem-se nesse caminho. Sim. Eu costumo dizer que se eu pudesse escolher ter-os vivos, obviamente que eu escolheria. Mas entre escolher ter passado por tudo isto e não os ter, eu teria escolhido outra vez passar por tudo isto. Porque Uhum. eu acabei por perceber que tudo isto, para já, a Camila, pronto, de uma forma mais intensa, porque vivi mais com ela, não é? Porque passei mais tempo com ela e porque vi uma barriga, não é? Porque o mundo sabia que eu estava grávida, porque passei por um parto, e isto traumatizou muito, Uhum. passei por um parto natural, sem qualquer tipo de medicação nem nada, portanto foi um parto natural. Acabou por me deixar uma marca ainda, é como se eu quase conseguisse ver a cara dela. O bebê que ficou muito pelo início e que não houve espaço para ser vivido ou tão vivido, acaba por ser uma coisa muito íntima minha, à qual eu não consigo dar uma forma e se eu imaginar uma forma, talvez um ponto de luz, é um ponto de luz. Mas eu agora olho para trás, vou emocionar. Mas eu agora olho para trás e penso que se não fossem eles, eu não estaria aqui tão bem como estou agora, porque apesar dos desafios que vou vivendo, como qualquer ser humano, é? Mas sinto muito próxima da minha essência, da minha pessoa, sinto-me a viver a minha verdade sempre.
Uhum. Naquela altura eu estava provavelmente a ir por um provavelmente não, eu estava a ir por um caminho muito longe daquilo que é a minha essência. Eu estava focada noutras coisas, completamente racional, num tipo de trabalho com o qual hoje em dia nem sequer me identifico e que já não me identificava, mas era quase um piloto automático, sabe? Era quase, estava na fórmula automática da vida, e isto Uhum. tudo foi preciso para passar por estes processos e continuo a passar, para eu me encontrar. Né? E hoje em dia, apesar de tudo isto, isso é uma parte que me deixa bem e que me deixa orgulhosa. Eu poder viver uh, sabendo bem quem eu sou, sabendo bem aquilo que eu gosto, sabendo bem que caminho é que eu quero, mesmo que demore mais, no caso da fotografia, né? Vou fazendo as coisas Uhum. muito Uhum. devagarinho, mas caminho em direção a mim própria. E se tudo isto não tivesse acontecido, um, eu provavelmente não tinha tido esta possibilidade. Portanto, acho que no meio de tudo, um, tomou muito à minha evolução pessoal. É óbvio Uhum. que não é o ideal seria ter aqui três e não ter um. E mesmo quando as pessoas mais. Não vou por uma situação qualquer me perguntam quantos filhos tenho e eu digo que tenho um, mas porque eu dentro, para mim são três. E claro que eu não vou parar para explicar tudo a todas as pessoas que por alguma razão eu me cruzo e me perguntam isto. Ainda há 2 dias, por exemplo, fui com o meu filho à urgência, a médica muito simpática, a interagir com o Rodrigo e perguntou: tens manos? E ele diz assim, muito triste: não. Mas eu por dentro sei que tenho, isso é uma coisa, vai sempre comigo, vai para sempre comigo. E é outra coisa que eu também faço questão. Estavas-me a perguntar como é que eu lido hoje em dia portanto, com esta ausência e a presença Uhum. de outra forma. A Camila está sempre presente em mim. Eu converso sobre ela com o Rodrigo, muitas vezes. Ele não Uhum. percebe muito bem o que é que significa, mas eu vou conversando. Principalmente quando Uhum. ele fala em mãe, tens uma mana que mora no céu, sei lá, tento abordar dessa maneira, portanto, ela é incluída na nossa família. Pelo menos para mim, ela é super incluída na nossa família. Penso muitas Sim. vezes como é que ela seria fisicamente. Um, mas penso hoje em dia, penso nisso com uma certa doçura, não penso nisso e fico triste, penso nisso e se calhar faço um sorriso, penso, é inevitável, penso. Quando Uhum. chega o dia 2 de julho, que é um dia estranho, não é? Porque é um dia de morte de nascimento, não é? Não houve espaço entre uma coisa e outra, portanto, para mim é um dia branco, é um dia silencioso, mas vamos todos os dias ao mesmo lugar, a levar as flores. O Rodrigo vai sempre connosco e agora ele já percebe. Sim. Disse-me este ano: mãe, a minha mãe vai adorar estas flores, são lindas. Portanto, é a maneira que nós temos de incluir na nossa família e o livro é a forma mais material da existência dela. Uhum. E que me deixa Uhum. feliz porque espero que seja muito mais para além da minha existência. Portanto, é esse o objetivo. Sim, sim. E, o, e há uma última coisa que eu gostava também de falar do teu livro, que para mim me toca muito e para as pessoas que passaram pelo mesmo que tu, eu acredito que sirva de uma inspiração enorme, é sabermos que no final tu conseguiste ter o teu bebê nos braços. Ou seja, no final conseguiste ter o Rodrigo, passaste por estas perdas e no final há assim uma luzinha ao fundo do túnel e eu acredito que para muita gente isso é assim um ponto de esperança muito grande também. Sim, sim, sim. Aliás, eu acho que se não fosse essa luz que me apareceu, não é? Com a chegada dele, eu também nem teria tido a coragem de visitar esses momentos. Portanto, eu sei que fui visitá-los porque eu já estava numa outra fase, porque eu tinha o meu filho ao meu lado. Eu lembro-me perfeitamente de estar a escrever e estar com o microzinho na altura, ele era bebê, e estava sempre a ver se ele estava a respirar, se ele estava bem, porque eu duvidava muitas vezes
fosse possível. Uhum. Que aquela felicidade, que eu merecesse aquela felicidade toda que é Sim. ser um bebê. Voltando Uhum. ao tema da culpa. E portanto, eu costumo dizer sempre que acho que há uma certa reticência às pessoas, isto vai ser um livro triste, vai ser um livro. Sim, tem muita tristeza pelo meio, mas a sua grande mensagem, eu acho que é uma mensagem muito positiva. E é uma Uhum. mensagem de ok, a vida é assim, nós vamos ter que passar por momentos desafiantes, mas há uma luz que chega, há sempre uma luz que chega. E pronto, Sim, sim. eu também já só, já só consegui fazer essa viagem tendo eu, se não o tivesse, ficar incógnita, não sei se conseguiria ter tido a coragem para fazer uma viagem tão profunda como foi aqueles dias e aqueles momentos. Hum, Uhum. Portanto, o Rodrigo faz muito parte de todo esse processo que vem destas três vidas, não é? Ele também faz muito parte, é a vida que se materializou como um ser humano, um menino alegre, feliz, mas eles fazem parte de uma história muito, portanto, todos muito ligados e todos com a sua mensagem neste meu processo. Uhum. Renata, olha, nós já estamos mesmo no final. Eu queria agradecer-te profundamente pela partilha do teu testemunho. Eu queria agradecer-te imenso. Eh, eu tive a felicidade de não passar pelas situações que escreves no livro. Ainda assim, consigo perceber que o livro é um objeto lindíssimo, que mostra a tua verdade e que, para mim, representa muito a materialização da tua filha, como tu disseste, é quase como um tributo, tu saberás como o interpretas, mas para mim é como um tributo, é como honrar a vida da tua filha, é como torná-la presente, não é? E, Sim, sim, sim. e para quem lê também se sente isso. E então eu queria te agradecer imenso, imenso, imenso o privilégio, não só de ser tua colega e o privilégio imenso que isso é, mas poder ter pronto, um pedacinho da tua vida aqui de uma forma tão verdadeira e esta conversa que é tocante, complementa um pouco o livro e agradecer profundamente o privilégio. E Agradeço. também gostava que despedisses, ou seja, talvez rematando com uma frase ou então explicando como é que as pessoas podem comprar o teu livro, não sei como achares melhor. Olha, assim, grande mensagem, acho que já passei há pouco, que é esta história não é uma história sobre tristeza, é uma história que tem tristezas pelo meio, mas é uma história de superação e, portanto, espero que sirva para toda a gente saber que depois de uma grande tempestade vem sempre algo algo melhor, não é? A vida é cíclica e, portanto, não ficaremos para sempre na sombra, mas também é uma escolha, isto é importante. Também é preciso nós virarmos o nosso foco para a luz, não é? Porque também podemos fazer a escolha de ficar para sempre na sombra. E isso é uma coisa que eu depois de ter escrito o livro, eu até fiz um agradecimento a mim, porque senti mesmo que foi honesto, porque dá trabalho, sair destes lugares dá trabalho. É preciso muita dedicação, hum, é preciso amor próprio. Portanto, eu acho que este livro hum, passa essa mensagem, ou pelo menos eu gostaria que ele passasse essa mensagem. Então, onde é que o podem encontrar? Podem me contactar diretamente, ou então podem ir às livrarias habituais, procurar por Camila Meu Amor e pronto, o livro está disponível. Nata, obrigada por Diana, tudo. Eu deixo obrigada também eu. os meus, eu deixo também os meus contactos, que é Instagram Fiona_Nunes ou então o Facebook também Fiona Nunes. E, e olha, muito obrigada por tudo e espero que tenham
tenham gostado de aprofundar um pouco mais este tema e talvez até perceber-se melhor ou perceber melhor outras pessoas através de um testemunho tão poderoso, tão forte. Obrigada, Muito Fernanda. obrigada. Obrigada, Renata. Até breve, até breve. Obrigada a todos. Sim, obrigada mesmo. Quem esteve aqui connosco. Beijinhos. Beijinhos. Tchau. Tchau, tchau, beijinhos.